sobre desde o ano passado, não faz muito tempo, né? A gente tentou fazer lá na nossa pequena igreja de Bernardino Batista, uma igreja cada dia mais organizada, mesmo sendo tudo novo, algumas questões funcionais. Ela me ajudou muito nisso. Fizemos a nossa primeira diretoria e a gente até colocou temáticas, culto da semana, estudo da fase, falar sobre isso. O último culto do ano eu preguei sobre construção, como nós vamos construir agora 2011, baseado em Neemias. 2011. Oh, perdão. Tu edita aí. Como nós vamos construir agora em 2013, porque os escombros de 2011, 2012, exato. Vocês não entenderam, técnicas geométricas. E aí eu repeti, terça-feira, essa palavra. E o primeiro culto do ano foi numa quarta-feira. Então eu falei sobre a série que a gente está dando lá, sobre personagens bíblicos mais diferenciados, que a gente não vê no comum. E hoje a gente vai ver sobre um. Mas antes de até falar o nome dele e dizer o texto, vou contar para vocês rapidamente a história da primeira evangélica de Bernardino Batista. O nome dela era Inácia, já está com o Senhor, faz cerca de 10 anos. Então ninguém conhecia ela não, né? Conhecia, então? Eu acho que ouvi falar. Uma coisa assim, né? Ela se converteu ouvindo o rádio Transmundial, quando não tinha nenhum crente lá na cidade, e se converteu e abandonou, deixou a igreja católica, ficou firme, até que orou, pediu ao Senhor que fosse algum crente lá ensinar a palavra a ela, e depois de orar realmente foi depois foi um pastor, e assim começou sua igreja lá, pouco mais de 20 anos isso, a Assembleia de Deus lá. Mas assim, Dona Inácia, lá naquele lugar bem distante, longe de tudo, de um acesso tão difícil, foi a primeira crente, e através dela muitas outras pessoas se converteram ali, receberam Cristo, passou muitas perseguições. A gente ouve das filhas dela, que são membros da nossa igreja hoje, que os vizinhos colocavam os cachorros para latir e diziam, olha, isso aí são os crentes. Então passaram muito, ela teve que realmente pagar um preço. O nome dela não ficou estampado na TV, nos jornais, ninguém aqui conhecia, Samuel ouviu falar ligeiramente porque Rui tinha falado, mas ela virou uma celebridade do céu, isso é verdade. O nome, a gente hoje está num lugar mais distante, sabe? Na casa de Bruno, longe da casa de muita gente, é verdade, longe dos holofotes da TV, talvez um dia na internet, verdade? Talvez brevemente na internet, mas longe de ser teleevangelista e fazer um culto com uma mocidade com 70 jovens, longe de fazer uma arena jovem, outra coisa assim. Seria bom se a gente até fizesse a ideia e tivéssemos centenas de jovens firmes, trabalhando, e a gente precisasse fazer isso aqui fosse um local que se tornasse pequeno, não é? Para os cultos. Mas tudo que a gente faz para o Senhor, isso é fato. É esquecido às vezes pelas pessoas aqui, mas nunca é esquecido por Deus, sempre é lembrado por Deus. E foi assim com o personagem da Bíblia, e quem quiser abrir o texto bíblico aí, de Gênesis capítulo 5, versículo 24. E é um dos personagens que quando você lê, você vai lembrar dele. Mas ele é pouco mencionado, pouco ensinado, e até pouco pregado também sobre ele. Gênesis 5, 24. Quem achou aí pode ler. Beleza, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Pois é, Enoque. Esse camarada que a Bíblia fala pouquíssimo sobre ele. Na verdade, 2 textos apenas, esse de Gênesis e lá em Hebreus, que cita ele, né? Ele é um dos personagens bíblicos também mais conhecidos, mas na verdade ele pouco é mencionado na Bíblia, 2 vezes, como eu disse, né? E a maioria das pessoas também nunca ouviu falar do seu nome. Esse primeiro estudo que a gente deu aqui, lá, é claro, diante de pessoas novas na igreja, a maioria do pessoal ainda nunca tinha ouvido falar sobre Enoque. Né? Não, quem já ouviu falar sobre Enoque? Não, ninguém tinha ouvido falar ainda sobre ele. Ele não passou a história para ele não foi profeta, como Isaías, como Jeremias, ele não foi guerreiro, como Sansão, como Gideão.
Ele não foi rei como Davi, como Salomão, como Josias. Ele também não foi sacerdote, né, como Samuel e outros. Ele foi alguém que a Bíblia menciona que andou com Deus. Isso foi um grande diferencial na vida dele. Nunca realizou um milagre mencionado na Bíblia. Nunca pregou um sermão famoso, uma pregação famosa como Pedro, né, como Esdras, como outro. Não fez isso. Não fez nada aparentemente memorável. Que você diz, aquele cara que pregou um sermão, aquele que deu essa profecia na Bíblia. A vida dele aparentemente não chamou muita atenção na época dele, né? Porém, há algo que sabemos a respeito dele, como Samuel leu aí no texto. Ele andou com Deus. Extremamente discreto, como ele foi na terra, mas ele disse, assim como a irmã Inácia, que eu comecei falando sobre ela, se tornou uma celebridade no céu. Foi um dos poucos homens na Bíblia, pelo menos a gente sabe com certeza de dois, que não experimentaram diretamente a morte. E ele foi um além de Elias. Deus levou Enoque diretamente para ele. Assim como ele era uma espécie de patriarca, existem pessoas que jamais se tornarão famosas nesse mundo. É o caso da irmã Inácia. Talvez seja o caso de muitos de nós aqui, sabe? Talvez seja o meu caso, mas muitos de vocês aqui que cantam, que pregam, que estão fazendo outras coisas. Talvez nunca seja um teleevangelista, né? E possivelmente talvez não grave CD. Não sei se vocês assistiram aquele documentário, Meu Ministério é um Fracasso. Ninguém assistiu? Ninguém assistiu, não? Ministérios Fracassados. E agora, melhorou? Alguém deu? Não, é verdade. Mas eu recomendo assistir Ministérios Fracassados. E ele entrevista um pastor, um missionário, um músico e um produtor de livros, né, revistas cristãos que não tem tanta repercussão na mídia e que, diante do mundo, são considerados ministérios fracassados. Realmente, dos 4 entrevistados, eu não conhecia nenhum deles. E esse documentário foi feito no congresso da editora Fiel. Muito vale a pena assistir. Realmente, Ministérios Fracassados, tem no YouTube, sabe, para assistir. Então, assim como Enoque, pode ser que a gente aqui nunca chegue realmente a estar no auge. Pode ser que chegue também, viu? Pode ser que algum dia a gente possa aparecer na TV ou na internet. E olha! E da internet é uma porta que se abre na vida. Mas Foca nele. há uma prioridade, né, nisso aí. E a prioridade é a de Enoque. Andar com Deus. Nós precisamos ser como ele. Andar com Deus. Sabe? Queria falar a respeito assim, o que significa mais ou menos andar com Deus? Conhecê-lo. A gente não conhece literalmente ele, como nós nos conhecemos aqui, mas é fazer a vontade dele, gente. Sentir a presença dele na nossa vida. E de fato, esta é a essência da fé cristã. Interessante que a vida cristã, o cristianismo, ele não vai consistir num credo, no estatuto da nossa igreja, por mais que eu ache essas coisas extremamente importantes, a questão organizada, se fazer tudo isso, mas a vida cristã é muito mais do que isso. Ela não é só uma filosofia de vida, mas ela é um relacionamento pessoal que nós temos com Cristo. Há muitos que possuem uma religião, mas não possuem relação, realmente, relacionamento com Deus. Quantas pessoas a gente não conhece? Que você conhece, e às vezes a gente até é assim um pouco também. Vamos à igreja e fazemos algo para Deus, às vezes mais por pura religiosidade. Já temos muito costume, porque alguns desde criança criados na igreja, outros pegaram o costume do dia a dia, na vida cristã. Então a gente já sabe manusear bem a Bíblia, cantar todos os louvores da igreja, mas muitas vezes isso é apenas religiosidade e não é relação. Nós não fazemos aquilo e na hora não colocamos o nosso coração voltado para Deus. É por isso que Enoque é um personagem que tem tanto a nos ensinar. Não se fala que ele tenha professado um culto, guardado um código ou se envolvido numa cerimônia, mas é dito apenas que ele andou com Deus e o Senhor tomou ele para si. Teve relação com Deus, teve um coração que tinha adoração, que prestava culto verdadeiro para Deus. Tem uma história de uma menina que estava em dúvida, ela tinha 12 anos, se ela deveria ou não se batizar na igreja, e o clero da igreja, com os seus estatutos e tudo mais, se reuniu, e será que ela deve se batizar ou não? E foram perguntar para ela, e fizeram uma pergunta simples para ela, né? Mariazinha, me diga uma coisa, imagine se o diabo batesse na porta do seu coração, o que é que você ia fazer? Para saber se ela podia se batizar ou não. E a resposta dela foi, isso é fácil. Eu diria a Jesus, por favor, vai ver quem é.
né? E quando Jesus fosse ver quem é, que abrisse a porta e o diabo visse, ele ia dizer, é engano. Ia sair correndo. Aí a resposta dela mostrou alguém que entendia já esse relacionamento com Deus. Não, eu deixo Jesus tomar a frente da minha vida. Ele que toma conta principalmente do meu coração. Pergunta pra gente é se a gente tem uma religião ou a gente tem uma relação com Deus. Intimidade com Deus é a nossa maior necessidade hoje, né? Gosto da expressão do salmista, muito usada em cânticos, mas é preciso viver ela na prática, né? Salmo 42:1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti o meu coração suspira a minha alma por ti. Rapaz, é muita intimidade com Deus, do salmista, sabe? Poder expressar isso, dizer, assim como a corça, imaginando realmente aquele animal bebendo água e ansiando pela água, dizendo, não, meu coração, ele tem ansiedade por Deus, realmente ele tem vontade de estar perto de Deus, ele tem vontade de ter um relacionamento pessoal com Deus, onde eu posso conversar com Ele, onde eu posso sentir a presença dEle, sabe? Na nossa vida. O vazio que existe no coração das pessoas, só Cristo pode preencher. A gente prega isso no dia a dia. Ah, tem um vazio na sua vida, que a droga não preenche, que as coisas do mundo, e a gente pode classificar várias, não preenchem. Mas muitas vezes no nosso dia a dia, na igreja, vai virando aquele modismo, vai virando aquela questão enfadada, como a gente diz no sertão, e vira religiosidade e não vira uma verdadeira relação. Eu acho até que hoje está um pouco difícil, porque a igreja está um pouco meio religiosa, mas cabe a nós individualmente, quando nós nos reunimos aqui, expressarmos um verdadeiro relacionamento com Deus. É uma das coisas que fez Enoque andar com Deus, eu entendo. Relação. Ele andava com Deus, então ele tinha essa intimidade com o Senhor, sabe? Ele é o Senhor e precisamos ter esse entendimento na nossa mente, mas é interessante que a Bíblia classifica também como amigo. Nós também podemos ter um relacionamento com Cristo de amigo e um relacionamento de filho para pai, de pai para filho. Podemos ter esse relacionamento. Então, isso é andar com Deus. E nós podemos andar com Deus, sabe? Sabendo de que a palavra dele, a oração, são pré-requisitos para que nós possamos andar com ele. Enoque provou que andar com Deus é algo possível e que nunca é cedo para iniciarmos um aprofundamento da nossa vida espiritual. Afinal, ele alcançou uma notável intimidade com o Senhor e ele era um jovem de apenas 365 anos. Tá? Verdade. Mas se a gente for contar isso, ele era muito jovem mesmo. Porque o pai dele, Jared, morreu com 962 e o filho dele morreu com 969, Matusalém. Sabe? Então conta isso aí. Ele estava mais ou menos na juventude dele ali, 365 anos. Um menino. É verdade, um menino. A criança. É pensar que eu vejo isso mais hoje na minha realidade. E aqui eu convivia mais com vocês e dificilmente com pessoas que não eram cristãs, uma vez ou outra só. De que às vezes eu penso que o pessoal acha que é impossível ser jovem e ter relacionamento com Deus, e ter uma boa relação com Deus. Mas é possível, e Enoque nos mostra isso, muito jovem. Compara a idade dele com a do pai e com a do filho dele, ele era muito jovem, 365 anos ainda um jovem rapaz. E Deus já o tomou para si. Muitos recursos o Senhor coloca à nossa disposição para nos ajudar a conhecer melhor. Leitura da Bíblia, prática da oração, o louvor, a meditação, o culto e o jejum. Todas essas coisas. E é um conjunto. Não adianta ter o louvor se não tem a leitura da Bíblia, como também não adianta ter a leitura da Bíblia se também não há o louvor, a questão da música. Eu vejo que é um conjunto, a oração, a meditação, tudo isso. Vejo pessoas lá falando para mim que eu incentivo muito a leitura da Bíblia, a dizer que você procure ler a Bíblia em um ano, e incentivar o pessoal também a ouvir louvores. A gente comprou agora muitos DVDs para levar para o pessoal evangélico, porque tem um casal da nossa igreja novo que ela voluntariamente não me falou nada, pegou todos os CDs de calcinha preta, sabe, todos esses, quebrou tudinho, não deu a ninguém, e eu fiquei muito feliz isso aí, porque foi uma coisa voluntária dela, sabe? E só tem um CD de Bruna Carla e que já está arranhando, já sabe todas essas músicas. A gente tem que botar o louvor da igreja, às vezes, Bruna Carla, entendeu? E a gente está levando outros agora, né? Está levando outros que vocês estavam assistindo hoje na casa. Nada contra a Bruna Carla. Não, nada contra, é porque realmente ela só tem Bruna Carla e a gente está levando outros. Mas essa é muito edificante mesmo, sabe? E eu percebi isso.
em vez de ouvir uma música que a gente considera a chamada música do mundo, a música secular, por que não alimentar a nossa alma com louvores que glorificam a Deus? A gente tem estilos, ritmos, pessoas e dos mais variados tipos. Não há necessidade de nos alimentarmos de algo que não é de Deus, se tratando de louvor. Na leitura bíblica também, claro que todos os outros livros eu incentivo para quem está na universidade, como os livros da universidade, nisso aí e tudo mais, mas nunca deixe de se alimentar, porque andar com Deus é o alimento, é a palavra de Deus. A oração, que é a parte mais difícil, por conta do ativismo, por conta da preguiça mesmo, porque não dá vontade de orar, porque a gente não consegue orar mais de 10 minutos ultimamente. Difícil. Conversando com o Bruno e Kelly aqui, a gente estava conversando sobre prática de algumas igrejas, de que tem algumas coisas erradas, mas foram regadas pela oração, sabe? E até crianças que oravam 1 hora de joelho, mas oravam 1 hora de joelho. Mas é verdade isso. Eu percebo que quando... Eu percebo uma coisa, parece, no meu dia. Quando eu oro, de manhã, como o salmista, ele ensina, como o salmista ele recomenda, orar de manhã, antes de qualquer atividade, ter um tempo de oração. O dia é diferenciado. O dia é diferenciado. Quando não há oração, quando não, esse dia não é colocado de maneira individual e de maneira disciplinar também. Eu não queria aqui enfatizar sobre a oração, né? Isso, mas a oração ela é uma questão da disciplina mesmo, e é muito difícil. E às vezes é ficar só de joelhos, se você tem essa prática, e mesmo não sai nenhuma palavra, mas esse momento eu tenho que ficar de joelho para cumprir um momento de oração, mesmo que a mente viaje. É muito difícil, mas faz parte também. Então a leitura da Bíblia, a oração, o louvor, a meditação na Bíblia e no dia a dia, tudo isso é importante, faz parte da nossa prática de andar com Deus, assim como Enoque fez. Quem quiser andar com Deus deve procurar harmonizar também a nossa vontade com a vontade de Deus, sabe? Um versículo na Bíblia que diz: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Não podemos andar com o mundo e andar com o Senhor. Não tem como não ter acordo. Isso é fato, sabe? Deve buscar uma vida de santidade. A mão do Senhor está... Ela quer salvar, e o texto vai nos ensinar isso, a Bíblia vai nos ensinar isso. Mas acima de tudo precisa decidir realmente ter um relacionamento com Deus, com Cristo, pois só Ele nos leva ao Pai. Aquele versículo básico de evangelização que serve pra gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém pode ir realmente a Deus se não for por Cristo Jesus. Por isso a importância do relacionamento com Ele. Por fim, o resultado disso tudo, desse andar com Deus, é que nós desfrutamos as bênçãos espirituais. Colhemos todas as dádivas e dons que Ele nos semeou que Ele semeou em nosso caminho. Mais do que isso, quando andamos com Deus, desfrutamos do caráter de Deus. Isso é muito bom. Sermos pessoas aprovadas por Deus. Tornamos-nos cada dia mais parecidos com Ele. 2 pessoas que passam muito tempo juntas, e pode perceber isso, né? Acabam se assemelhando. Você convive muito com a pessoa, o jeito de falar, uma expressão ou outra, você acaba tomando daquela pessoa. Quanto mais a gente anda com Deus, quanto mais a gente tem um relacionamento com Deus, a gente vai tomar mais o jeito de Deus, falar mais como Deus gostaria que nós falássemos, fazer práticas mais que Deus gostaria que praticássemos, andar, conviver com as pessoas e sermos para ela aquilo que Deus quer que nós sejamos, como Deus gostaria de ser para essa pessoa, sabe? Como Hebreus 11:5 tem uma expressão que a Bíblia vai dizer que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus na sua vida. Andar com Deus é nossa responsabilidade, certo? Nossa responsabilidade. Foi dentro do tema, né? Nossa responsabilidade é isso, mais ou menos, andar com Deus. E é possível, é difícil, não vai dizer que é fácil não, mas é muito possível nós andarmos com Deus na nossa vida. E esse grupo aqui, vocês reunidos como jovens no dia a dia, na universidade, que antes se tinha como um bicho-papão, era muito difícil e tal, não é tão essas coisas não, né? Suponho que temos muitos amigos evangélicos lá que já ajudam um pouco, verdade? Mas até na igreja às vezes se torna difícil. Mas Deus quer da gente um relacionamento pessoal. Possamos andar mais com Ele. E se futuramente
nós não tivermos na TV, no rádio ou na internet, na verdade. Era propaganda.